Sejam todos bem-vindos ao curso de Administração de Medicamentos, parte 2. Meu nome é Teisa Guimarães de Souza, eu sou enfermeira responsável pela educação permanente da Cotempasa. Quem por acaso abriu esse curso como primeiro, eu indico que volte para assistir a parte 1, que é extremamente importante, onde a gente vai fazer toda uma parte introdutória sobre administração de medicamentos, para que aí a gente dá continuidade no conteúdo nessa segunda etapa do curso. Sejam todos bem-vindos e eu espero contribuir para a formação do conhecimento de todos. Dando continuidade das vias parenterais, nós vamos falar um pouquinho sobre a intravenosa nesse momento, que é a administração de medicamentos, eletrólitos, nutrientes e derivados diretamente na veia do paciente. Essa é uma via que tem indicação quando a gente precisa de uma ação imediata do volume, algo que seja em grande quantidade, principalmente para promover a hidratação do paciente, se é alguma substância irritante via intramuscular, caso eu precise estabelecer níveis terapêuticos do sangue, para a realização de hemotransfusões, doses repetidas de medicações e em situações de emergências. Quais as vantagens de fazer uma medicação via endovenosa? A gente consegue um maior controle das doses, a gente tem efeito farmacológico praticamente imediato, permite grandes volumes, acaba tendo maior conforto para o paciente porque você não precisa ficar furando ele inúmeras vezes, e a gente consegue fazer medicações com pHs diferentes, né? Então, a gente acaba fazendo medicações de forma mais seguras. Mas só tem vantagens? Não. Como ela é uma via em que seu efeito ela é praticamente imediato e praticamente 100% absorvido, nós também temos desvantagens. Ela é muito propícia como uma porta de entrada que fica com o paciente, que a gente tenha infecções. Então, a gente precisa de materiais estéreis para poder fazer a administração desses medicamentos. Corre o risco de acidentes tromboembólicos, pode provocar irritações nos locais da punção. Às vezes, a gente fica sem local para fazer de forma segura, principalmente em pacientes desidratados. O fato de ter o efeito farmacológico imediato também é uma desvantagem, porque quando acontecem erros, muitas das vezes a gente não consegue reverter. Para isso, a gente precisa sempre de profissionais habilitados. Não é difícil. Então, essa facilidade, ela acaba também levando em risco o paciente, né? Porque não é uma das piores técnicas, e aí a gente acaba, às vezes, caindo na rotina, no cotidiano, sem avaliar de forma adequada. Além do fato que pode levar às intoxicações. Quais são os fatores de risco para a administração de medicamentos via endovenosos? Eu preciso saber a natureza dos fármacos, as suas capacidades de intoxicação, intolerância. A gente precisa saber a duração da terapia, para que a gente faça uma avaliação melhor dos locais de acesso, as características individuais do paciente, lembrando que idosos e crianças têm sempre características diferenciadas. Eu preciso de habilidade técnica do profissional, porque se eu não tiver habilidade técnica, eu não consigo fazer o acesso e eu acabo colocando em risco o paciente. E eu preciso de dispositivos de forma adequadas. Por que eu tenho que me atentar a isso? Porque eu posso levar pacientes a terem complicações, que sejam locais, como hematoma, flebite, infiltração, extravasamento, ou até mesmo sistêmicos, como sepsis, embolias pulmonares e edema pulmonar, o que acaba
trazendo risco para a vida e integridade física do paciente. Quais são os tipos de acesso que nós temos? Nós temos acessos periféricos, centrais e central via periférica. O acesso periférico, onde que eu posso fazê-lo? Nas veias cefálicas, basílicas, medianas, metacarpianas, que são nas mãos, jugular, femoral ou pedial. Lembrando que tanto a femoral quanto a pedial, que vai ter acesso aos membros inferiores, elas acabam sendo sempre as últimas opções. E você tem que avaliar o retorno venoso do paciente, os riscos e benefícios para fazer uso delas. Para acesso central, a gente utiliza a subclávia, que vai até o veia cava ou átrio direito. E o acesso central via periférica, nós temos o PIC, que eu coloco, é um dispositivo que ele vem pela via periférica, que ele caminha até a parte do coração, né? Então, ela faz um caminho longo do vaso, por isso que a gente fala central, que ele vai até o coração, mas que ele é introduzido via periférica, via vasos mais periféricos. Os dispositivos a gente chama de dispositivos agulhados e não agulhados, dispositivos intravenosos agulhados e não agulhados. Os agulhados é o scalp é marca, por isso que a gente entra na rotina de usar o seu nome. O abocate é o dispositivo intravenoso não agulhado, mas ele tem uma agulha que a gente utiliza para furar o paciente. Sim, mas essa agulha ela é retirada e só fica uma parte de silicone no paciente. Abocate é marca, ele também pode ser conhecido como Gelco ou Butterfly. Os dispositivos intravenosos não agulhados, eles têm tamanhos diferentes. Quanto maior a numeração, menor o calibre, que é diferente do scalp, que o seu número quanto maior, maior o calibre. O que eu preciso para fazer uma punção, uma medicação endovenosa? Eu vou precisar de um garrote. Thaís, eu não tenho garrote na casa, não vai garrote, a empresa não manda garrote. Gente, um garrote é um material de bolso, que você passou álcool 70%, você volta para o teu material. Mas por que eu vou adquirir? A empresa tem que mandar. É um material que você utiliza para garantir maior segurança para você garrotear o paciente. Ah, eu garroteio com luva. Ótimo, para quem tem destreza e habilidade não tem problema nenhum. Quem tem menor destreza e menor habilidade, eu oriento a adquirir esse material de bolso para que facilite o serviço de vocês. A gente precisa de luvas de procedimentos, algodão embebecido com álcool 70% e esparadrapo ou micropóreo para fazer a fixação. Lembrando a todos vocês que antes de preparar e administrar qualquer medicamento, a gente precisa lavar as mãos. Esse é o maior índice de reclamação que nós temos nas auditorias do plano, onde eles falam que o profissional ele lava muito poucas mãos. Eu sei, gente, que tem algumas casas que a gente tem uma estrutura bem complicada, que aí a gente tem que fazer antisepsia com álcool 70%, mas na possibilidade a gente orienta a todos a lavar as mãos. Antes de fazer a administração, a gente vai fazer a parte da inspeção. Então, eu garroteio sempre um palmo, 5 dedos mais ou menos, da onde eu vou fazer o acesso. Então, eu garroteio, vou passar o algodão embebecido com álcool em sentido contrário, então, daqui para lá, porque eu vou promover o enchimento desse vaso, né? E aí eu vou avaliar qual que é o melhor vaso para que eu consiga fazer o acesso. O que eu tenho que evitar? Situações como essa aqui, onde eu tenho bifurcações, vasos muito fininhos, ou onde eles são muito tortuosos. A gente tem que evitá-los. O bisel do catéter para cima, né? Para poder fazer a punção. Visualizei onde eu vou fazer o meu acesso, lembrando do tamanho. Nunca introduzir a agulha muito rente, né? Você tentar fazer um caminho meio lateral ali para que você consiga pegar esse acesso.
você introduziu a agulha, percebeu que houve retorno venoso, você vai tirar o garrote. E aí, gente, aqui é a grande preocupação de quem tem luva e que não tem muita destreza, porque a luva fica os dedinhos, né? E acaba te dificultando aqui. Então, a gente solta o garrote, faz a fixação, identifica e tá ok a sua punção. Isso utilizando um dispositivo agulhado, o scalp. Quando a gente vai fazer com a Boccati, a gente tem a mesma regra inicial. Faço garroteio, faço inspeção, antisepsia, movimento contrário, bisel do catéter para cima, né? Começo a punção. Quando eu percebo que houve retorno de sangue na pontinha aqui, eu vou soltar o garrote, mais ou menos 2 dedos da onde está o dispositivo, eu vou colocar o meu dedo para segurar, para não ter retorno, e vou puxar todo o dispositivo, vai ficar só a partezinha colorida para o paciente. Por que eu estou falando para você que a gente tem que puxar tudo? Porque em alguns casos só sai a tampinha aqui, ó. E aí você no nervoso, você vai e conecta o equipo. Mas a agulha está dentro do paciente. Aí você fala assim, ai, não está pingando, eu perdi o acesso. Não, não é, porque a agulha continua no paciente, então ali acaba obstruindo. Então a gente tem que lembrar, ó, que vai sair toda a agulha. Aí eu conecto o meu equipo. Faço a identificação. Thaisa, não vai para casa Tegadermo para fazer fixação de via endovenosa. Tudo bem, faça com esparadrapo micropóreo, avaliando as características do paciente, mas mesmo assim você precisa identificar a data, a hora, o tamanho do dispositivo que você está utilizando e quem fez a punção. Quando a gente fala assim, em home care o trabalho é mais simples, é pura enganação. Dentro do home care a gente trabalha com altas tecnologias. E falando de altas tecnologias, a gente fala do manuseio de dispositivos como o intracat, porta-cat, catéter de duplo não tunelizado, o PIC, o catéter de Hickman. Então, a gente tem várias opções de catéteres e a gente precisa falar um pouquinho dos principais que a gente utiliza. Nós temos o catéter de Hickman. Ele é um catéter central colocado na região torácica que pode ter até 3 lumens. O que são lumens? São essas saidinhas aqui, ó, onde tem os clamps, né, que fecha. Olhando na figura, ó, ele acaba sendo colocado, ele pode ser inserido aqui já no centro da região torácica ou via jugular ali, via subclávia. E é um dispositivo que vai dentro do átrio do paciente. Quais são os cuidados que a gente precisa ter para manusear? O enfermeiro pode fazer esse acesso? Não, ele é um acesso que é feito pelo médico, mas é a gente que manuseia. Então, antes de manuseá-lo, a gente precisa lavar as mãos, utilizar álcool para manusear o acesso. Fazer a desinfecção com álcool 70% ou PVPI antes de fazer a punção ou manusear o dispositivo. A gente utiliza a técnica pulsátil, ou chamada de start-stop, que consiste em infundir pausadamente soro fisiológico com uma seringa de 10 ml para a lavagem do dispositivo. Por que eu tenho que lavar o catéter de Hickman? Para evitar a formação de trombos. Por que eu uso um catéter de 10 ml, uma seringa de 10 ml? Eu vou usar 10 ml? Não, você pode usar 2 ml, 3 ml. Mas a seringa de 10 ml é porque ela dá menos pressão. Então, usar uma seringa de 1 ou de 5 ml, 3 ml, a gente pode dar muita pressão e causar um dano no dispositivo. Então, não é recomendado. A troca do curativo a gente fala para cada 7 dias, de preferência um curativo que usa clorexidina ou algum outro agente antisséptico. E as trocas das conexões, os equipos, os dispositivos, os sistemas fechados devem ocorrer a cada 72 horas. Esse é um dispositivo que ele precisa da solução de bloqueio. Ele precisa estar heparinizado ou salinizado, conforme o protocolo adotado pela instituição. Os estudos vêm mostrando que o equipo salinizado ele tem o mesmo efeito do heparinizado.
sendo que acaba ocorrendo menos riscos, porque aqui tem medicação e aqui não tem medicação, né? Então, aqui seria o mais seguro, mas a gente orienta com o protocolo. Se for heparinizado, eu tenho que aspirar esse sangue que fica no dispositivo antes de administrar medicamento. Nós vamos falar um pouquinho agora do catéter peridural. Ele é um catéter biocompatível, descartável, flexível, que é introduzido via coluna vertebral. A realização desse acesso, ele é um ato médico, tá? Nós da enfermagem não temos competência e habilidade técnica para manusear esse dispositivo, porque ele é feito em um local onde você não vai pegar a medula, você vai introduzir a agulha, né, com anestésico em uma região onde tem o fluido espinhal, de forma mais segura para poder correr a medicação e ter a absorção a qual a gente necessita. Quando que é indicado? Normalmente é um catéter muito utilizado em situações em que o paciente tem dor aguda ou crônica. E aí você pode fazer a administração de opioides por essa via. E o que a gente tem que tomar cuidado são com as reações adversas de hipotensão, prurido, retenção urinária, náuseas e vômitos, que é comum. Então, olha lá, ó, foi colocado ali na coluna, ele tá aqui dentro, a agulha, e ele tem um fiozinho, vocês estão vendo aqui, colado aqui entre esses esparadapos, que olhando nessa figura aqui, essa parte é a qual a gente vai manusear da enfermagem. Então, o catéter está lá atrás das costas, mas eu estou com o dispositivo aqui na frente para que eu consiga manusear de forma adequada. Ele tem um filtro, tá? A gente administra medicamento aqui nessa entradinha aqui. A gente tem que lembrar, fazer antisepsia, não utilizar seringas que deem muita pressão, fazer a medicação de forma bem lenta. Quais são as complicações do uso desse catéter? Ele pode dar abscesso, hematoma, migração do catéter para o espaço subaracnoide ou para um vaso sanguíneo e a saída acidental do catéter e infecção. A gente tem que lembrar que tempo de permanência do catéter, execução de técnicas assépticas, asepsia durante o preparo e infusão das medicações, usos dos adesivos, são todas situações que vão permitir a gente promover a prevenção da infecção pelo uso desse dispositivo. O parecer técnico do Corém do Distrito Federal, ele autoriza o enfermeiro a manipular o catéter epidural, o qual recomenda que o profissional indicado para administrar medicamentos nessa via especificamente seja um enfermeiro. Quais os cuidados, então, que esse enfermeiro tem que ter? Desde o preparo e a administração do medicamento, que ela seja administrada de forma lenta, o curativo utilizando a forma asséptica, a avaliação da dor do paciente e dos sinais flogísticos que podem estar acontecendo. É vedado aos profissionais e enfermeiros a inserção ou a retirada desse catéter. Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês. Os nossos cuidados, eles se remetem à administração, curativo e avaliação do catéter. Quais são as medicações que a gente faz via epidural? Opiáceos, lipossolúveis e hidrossolúveis, tá? Então, são essas medicações específicas que a gente faz. Devem ser soluções aquosas, neutras, isotônicas, rigorosamente estéreis. Não devem possuir conservantes, germicidas, porque isso pode causar lesão dentro do sistema nervoso. E por que então usar essa via? Qual que é a vantagem dela?
porque a gente consegue doses necessárias para analgesia com menos efeitos colaterais para o paciente e maior liberdade para o seu movimento. Quando que é contraindicado? Mas, Thaisa, se não sou eu que vou fazer essa punção, por que eu tenho que saber das contraindicações? Porque você vai administrar essas medicações, então você é responsável por isso. Então, eu tenho quando que é contraindicado? Em caso de plaquetopenia, distúrbios de coagulação, infecções localizadas, anormalidades da coluna vertebral, paciente com hipotensão ou hipertensão grave e alergia a algum medicamento prescrito. O que eu tenho que fazer para diminuir as possibilidades de infecções? Lavar as mãos antes de manipular o catéter, observar sinais flogísticos, lembra? Dor, rubor, calor. Controlar rigorosamente a temperatura corpórea, porque é um sinal de que o paciente ele pode ter infecção, e realizar o curativo conforme padronização e utilizando as técnicas assépticas. E aí, quando eu vou fazer a medicação, olha como que ele fica aqui, olha, estão vendo? Ele é bem bonitinho. A gente prepara o medicamento, a gente utiliza álcool para desinfecção do dispositivo, utiliza seringa, luvas de procedimento e o Tegaderm, né? Então, eu vou lavar as mãos, colocar as luvas, realizar a desinfecção daquela tampinha que está fechada lá, o sistema com álcool 70, introduzir a agulha de 5 ml naquela tampa, aspirar, se teve retorno de sangue ou líquido límpido, suspender o procedimento e avisar o médico. Se você aspira e não houve retorno, você pode administrar a medicação conforme prescrição. Essa medicação ela pode ser em bolos, devendo ser injetado conforme a velocidade prescrita. Identificar o catéter como via epidural para evitar acidentes. Enrolar o catéter e fazer uma fixação. De preferência, utilizar os Tegaderms, os filmes transparentes, para poder fazer essa fixação. Observar os sinais flogísticos, se está tendo extravasamento das medicações, deslocamento ou dobra do catéter. Realizar a limpeza e a troca da fixação conforme o protocolo. Sempre lembrar que quando eu utilizo o filme transparente e o Tegaderm, eu tenho que guardar a embalagem no prontuário do paciente. Nós vamos falar também um pouquinho agora de um catéter diferente, mas que a gente já tem pacientes que a gente atende, que é o catéter porta-cart, que é esse catéter que fica implantado aqui sob a pele do paciente. Ele é um dispositivo de borracha siliconizada, é utilizado para administração de medicamentos e coleta de sangue, muito utilizado em pacientes oncológicos. Quais as vantagens? Ele permite até 2.000 punções, menor taxa de infecções, evita punções frequentes, dá conforto e mobilidade, não precisa de curativos. O paciente tem maior eficácia, uma vez que ele tem menos flebites, extravasamentos da drogas, riscos de trombose, dessas situações. Quais são as complicações? Infecções, porque ele é um corpo estranho, então o corpo pode reagir. E se você contamina a agulha, que a gente chama de agulha de Huber, para poder fazer as punções, então a gente pode levar o paciente à infecção. Obstrução por formação de coágulos e migração ou deslocamento do catéter. Como que faz? É um dispositivo também colocado pelo médico. A gente faz a antisepsia da pele com clorexidina ou álcool 70%. Ele tem uma agulha específica, que a gente chama de agulha de Huber. Ela é introduzida de forma perpendicular até alcançar o fundo do reservatório, né? Até você sentir o final dele ali. E aí é recomendado que você administre a medicação e em seguida, se necessário, se você avalia a necessidade de um curativo, utilizar a gase estéreo ou o Tegaderm, que pode ser trocado a cada 7 dias.
eu deixo para vocês esse vídeo, que é a punção do catéter venoso central com o catéter de Huber, que ele mostra direitinho como utilizá-lo. O PIC, o nosso conhecido catéter venoso central de acesso periférico, ele é um material flexível de silicone ou poliuretano de longa permanência, muito utilizado em terapia intravenosa em RNs críticos, neonatais ou pacientes que precisam de terapias por muito tempo com acessos difíceis. Esse dispositivo, a gente tem uma característica que enfermeiros habilitados com cursos específicos podem fazer o acesso do PIC. Então, é algo muito importante. Qual que é a situação do PIC, aquilo que a gente tem maior problema? Que é a questão do protocolo de heparinização. Então, a gente tem que conferir o que está no prontuário do paciente. Mas, possivelmente, o protocolo você aspira 9 ml de soro fisiológico, 1 ml de heparina, mas você só vai administrar 3 ml desses 10 finais no paciente, a cada 7 dias ou conforme apresentar resistência. Mas oriento mais uma vez que a gente precisa seguir o que está no prontuário do paciente, aquilo que foi prescrito pelo médico. Então, uma foto do PIC, né, o dispositivo onde a gente vai fazer o acesso, lembrando sempre de fazer uma melhor fixação, para que a gente não perca, sempre orientar, não puxar, não tracionar, para que a gente tenha maior viabilidade do acesso. Quais são os locais que a gente pode utilizar para a inserção do PIC? A gente tem a basílica, cefálica ou mediana cubital, mas o ideal é o terço inferior na veia cava superior. Nós temos o catéter em duplo lumen não tonalizado. Ele é um catéter inserido na jugular do paciente. Eu tenho que prestar atenção que eles têm clamps. Eu preciso fazer, gente, um curativo asséptico, né? Mas eu até coloquei essa foto para chamar a atenção de vocês, porque isso aqui é extremamente exagerado, pode contaminar, dar desconforto, fica a situação pior ainda para o paciente, tá? Então, não é essa... Não é essa a situação que a gente espera. Então, a gente lembrar, fazer a antisepsia do local do acesso com álcool 70%, proteger o acesso, são os cuidados que a gente precisa ter. Aqui um exemplo para vocês de como fica, né, o catéter no paciente. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de todos vocês é que quando a gente usa os nossos extensores, né, aquele que a gente tem aqui, tá o meu acesso, o meu dispositivo intravenoso não agulhado. Para não conectar o equipo direto, a gente usa os extensores. Eu tenho que me atentar que muitos deles têm travas de seguranças. Então, às vezes a gente tenta administrar medicamentos e a gente não consegue, mas aí a gente esquece de conferir se eles estão travados. É um dos cuidados que a gente precisa ter. Um outro cuidado que a gente precisa ter é quando a gente utiliza as mangueirinhas como um extensor do meu dispositivo. Ela sempre está aberta para o sinal de onde as duas setas estão caminhadas. Então, desse lado de cá, ó, não tem seta, então ele está fechado para essa saída aqui. Ele está aberto aqui para o equipo, tá? E aqui aberta para esse lado se tiver a seta. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter. Olha só, ó, fechado agora para o equipo, aberto para a mangueirinha. As tampinhas, gente, sempre é um cuidado que a gente precisa ter, porque a gente utiliza os extensores, a gente conecta o equipo e depois o paciente terminou a medicação, a gente não acha mais onde estão as tampinhas. Então, a gente pede para que vocês
guardem esse material numa embalagenzinha fechada, de preferência estéreo, pode ser a embalagem de uma seringa, bem fechadinha, com micropóreo, identificada a data, quando, porque isso aqui pode fazer falta para o paciente. Muitos dos equipos que a gente já utiliza hoje, eles têm injetores laterais. Por que esses injetores eles são importantes? Para que a gente consiga fazer a administração de medicamentos sem utilizar o extensor ou a mangueirinha, né? Ele já vem com essas tecnologias que nos propiciam. O que eu tenho que lembrar? Antes de administrar qualquer medicação nesse tipo de catéter, eu preciso fazer antisepsia com álcool 70%. Nós temos os equipos micro e macrogotas, microgotas e macrogotas. Por que eu preciso saber disso? Porque nem sempre você vai ter bomba de infusão para correr medicamento e você vai ter um horário específico para correr essa medicação. Aí é onde a gente faz aquele cálculozinho. Se eu vou utilizar um equipo macrogotas que pinga uma gotinha por vez, né? Então, eu faço aquela conta, volume, deixa eu pegar aqui uma caneta para ver se eu consigo escrever, volume dividido pelo tempo vezes 3. O que eu tenho que lembrar? Que o meu volume sempre tem que estar em ml. Deixa eu fazer uma setinha aqui para a gente lembrar. E o meu tempo, ele tem que estar sempre em quê? Em hora. Essa é a regrinha para a gente conseguir fazer o cálculo de forma adequada. Mas, Thaís, o que é o equipro microgota? É o que ele pinga 3 gotinhas, em vez de pingar uma gota inteira, essa gota é fracionada em 3. Então, enquanto esse aqui pinga uma gota, esse daqui, o micro, para pingar uma gota, ele tem que pingar 3 vezes. E qual que é o cálculo desse aqui? Volume dividido pelo tempo. Volume em ml. Então, 500 ml dividido pelo tempo, vamos dizer lá, 4 horas, que a medicação ela precisa correr. Então, a gente tem sempre essa regrinha para a gente não esquecer, para dar melhor resultado quando a gente administra medicamentos. Ah, Thaisa, não tem bomba de infusão. O médico determinou que tem que correr em tempo específico a medicação? Temos que nos amparar nas formulazinhas de gotejamento. Para a remoção do catéter, quando isso acontece? Se o paciente tem sinais de flebite, se ele tem sinais de infecção, qual que é a sinais de infecção? Dor, rubor, calor, edema, né? São sinais flogísticos. Ou febre, né? Aumento da temperatura. Se esse dispositivo ele não está funcionando adequadamente. O catéter periférico, lá, o agulhado e o não agulhado, tinha uma orientação dele ser trocado a cada 72 a 96 horas. Muitos de vocês podem ter visto essa informação. Entretanto, a literatura atual diz que isso aqui caiu. O que eu preciso avaliar? Todas as outras características. Se é um paciente, por exemplo, que ele só está em soroterapia, que só está tendo soro, então eu não preciso trocar a cada 96 horas. Eu preciso avaliar todos os outros sinais, ele podendo ficar mais tempo. Bem como se eu fiz o acesso ontem e hoje ele aparece com sinais de flebite, ele precisa ser trocado. Então, a gente precisa fazer uma avaliação do quadro para poder fazer a troca mais adequada. Thaisa, mas eu tenho um protocolo. A gente fala que o dispositivo não agulhado aqui na instituição tem que ser trocado a cada 96 horas. Perfeito. A gente segue o protocolo. Os curativos, a gente sempre orienta que, de preferência, que eles fossem feitos com filme transparente, né, o tegadermo, e com esponjas de clorexidina. Entretanto, nem sempre essa é a nossa realidade. Então, a gente vai ter que fazer com gás e micropóreo ou esparadrapo, dependendo do que a gente tem à disposição.
Eu queria chamar a atenção de vocês para os cuidados da bomba de infusão. A bomba de infusão é uma tecnologia muito comum que a gente utiliza dentro do home care. A gente utiliza muito mais para administração de dietas do que para administração de medicamentos. A regra é a mesma, o que eu preciso fazer é a programação da bomba de forma adequada. Então, nós temos essa bomba que é a mais comum que a gente deve encontrar nos domicílios dos pacientes. O que eu preciso me atentar? Que o cabinho aqui, ó, o fio do equipo, ele vem aqui, ó, seguindo a regra aqui, vocês estão vendo aqui no desenho, né? Ele vai ser conectado e aqui é o dispositivo, lá o equipo onde eu coloco no paciente. Vou desenhar a paciente aqui, ó. Tô uma artista hoje, né? E essa parte aqui é onde está o quê? O meu soro. Deixa eu escrever aqui, senão vocês não vão entender, né? Soro, medicação. Esses botões aqui a gente usa para programar. O botão que a gente liga a máquina, ela fica aqui atrás, ó, um botão preto. A gente ligou e aí a gente vem para a programação. Ele vai te perguntar, paciente adulto? Você vai passando aqui para mudar as opções. Aqui tem confirma, é adulto, então o adulto confirma. Aí ele vai passando as opções para a gente programar o que você quer fazer com o paciente. Além dessa bomba onde eu conecto o soro e eu tenho aqui todo o meu equipo que vai correndo até o paciente, a gente ainda pode ter a bomba de infusão de seringas, muito utilizada na pediatria ou quando tem doses pequenas de medicamentos que precisam ser controladas o tempo, tá? O que eu preciso sempre lembrar é que a bomba de infusão ela me dá, no caso, ela vai pedir para mim o volume e ela vai pedir o gotejamento. Ela vai te dar o tempo. Então, se não tiver na prescrição o gotejamento, você vai ter que usar lá aquela formulazinha, volume dividido pelo tempo, porque normalmente tem que ver se ela está programada para microgotas. Normalmente ela está programada para microgotas. E aí a gente faz o cálculo, dá o gotejamento para a máquina e aí ela vai correr dentro daquele tempo que você programou. A gente tem bombas para administração de dietas, para administração de medicamentos, quando a gente precisa controlar a dor do paciente e quando a gente precisa fazer o controle de insulinas, tá? Então, a gente pode ter isso até mesmo dentro do domicílio do paciente. O que eu tenho que ter cuidados com a bomba? Prender corretamente o aparelho no suporte de soro. O que é isso daqui, gente? O suporte de soro ele tem que ficar reto assim, ó. E o fio o mais reto possível. Se você deixar o suporte de soro de um jeito que ele vai ficar assim, o fio puxado para cá, não sei se vocês conseguem entender. O gotejamento aqui do meu equipo, aquela casinha aqui onde fica o gotejamento que eu vou ver as aguinhas pingando, ele não vai ter o sensor ele não vai conseguir identificar essa gota pingando no sentido da gravidade, porque a gota vai pingar reta. Então ele não vai conseguir ler direito, então a sua bomba ela pode ficar apitando. Eu tenho que me atentar se a bomba ela está ligada na tomada, porque ela tem uma bateria de cerca de 2 a 3 horas. Se você deixar ela fora da tomada, ela vai funcionar, mas depois de 2 horas ela vai começar a apitar. E aí você vai ficar procurando o problema. Então, ela tem que estar sempre conectada na tomada. A gente sempre orienta vocês a fazer a higienização das bombas de infusões, limpar ela, né, para que não acumule sujidade. Nunca colocar no frasco de medicamento ou soro abaixo da bomba de infusão. Ele precisa estar a cerca de 40 centímetros para que ela consiga pingar adequadamente. E sempre lembrar que a infusão e a quantidade a qual você vai, ela vai depender da prescrição que o médico faz, ou no caso das dietas, o nutricionista. Deixo com vocês as referências desses outros 2 cursos que a gente utiliza,
tá? Eles, para caso vocês tenham interesse. Agradeço a colaboração de vocês, a paciência. Espero ter contribuído para aumentar o conhecimento e assim que possível a gente vai fazer as aulas práticas na Cotempasa e eu faço novamente o convite para que todos estejam presentes. Muito obrigada!